Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido e esses dias eu estou gravando uma série, tá? Uma série com esse título, Deus na Filosofia. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando. Já gravei um primeiro, tá? Seria muito bom que vocês dessem uma olhada, né, nesse primeiro vídeo, porque esse primeiro eu considero assim como se fosse uma introdução, tá, ao assunto que eu estou tratando aqui por esses dias. Deus na filosofia. Hoje eu pretendo assim continuar então, né, com essa segunda parte, tá, com Deus na filosofia, e eu pretendo trazer aqui para vocês sobre o que a filosofia trata sobre Deus e o que a ciência. Como que a ciência vê essa questão de Deus, inclusive sobre a existência de Deus, se Deus existe ou não existe. Como que a ciência encara isso? É claro que eu já vou deixando aqui, tá? Assim, para vocês entenderem que a pretensão aqui não é fazer um aprofundamento, porque não dá para a gente fazer isso, tá? Eu levaria horas aqui tentando dar uma explicação mais aprofundada dentro do campo da ciência, e esse não é o objetivo nosso aqui, tá? Então, só para vocês poderem entender. Eu vou passar algumas noções, tá? Algumas noções, eu diria assim, até um pouco superficial, tá? É só para vocês terem uma ideia de como que esse tipo de assunto, por exemplo, sobre Deus, ele é tratado no campo da filosofia e também tratado no campo da ciência. Talvez para vocês poderem entender um pouco melhor, assim, até sobre o vídeo, né, esse agora, essa segunda parte, porque assim, a questão da filosofia, eu, eu vou assim, aos poucos, com outros vídeos que eu ainda pretendo gravar, tá? E, igual eu já falei que eu vou formar uma playlist, tá? O objetivo é a gente formar uma playlist sobre esse assunto, tá? Aí, porque quando vocês forem na playlist, vocês vão encontrar então essa série aqui de vídeos, tá? Que não, ainda não faço ideia de quantos vídeos eu pretendo gravar aqui. Mas não vai ser muito pouco não, né? Que o assunto ele é vasto, tá? Exige muito. Então, como eu estou dizendo, em outros vídeos eu pretendo ainda trazer dentro do campo da filosofia pensadores que vão, por exemplo, falar sobre Deus ou sobre a existência de Deus, né? Ou a prova da existência de Deus e assim por diante. Num próximo vídeo, vamos ver se já seja o próximo, né? Vou tentar trazer aqui, por exemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tem lá 5 vias, por exemplo, da prova da existência de Deus. Trabalhar um pouco sobre isso que é bastante interessante. Mas hoje eu quero trazer aqui um pouco sobre a ciência. Pessoal, é o seguinte, a ciência, eu diria assim, quase que de uma forma mais genérica, né? Ela, pelo fato de que a ciência ela trabalha com, né, com as comprovações, né, as provas. Aí quando a gente está falando aqui das provas, não são provas apenas racionais, vamos dizer assim, né? A ciência ela não se debruça apenas dentro do campo da racionalidade. É claro que ela usa a razão, mas a razão ela tem um objetivo, tá? A ciência costuma-se dizer assim que ela trabalha muito com o que é palpável. Quando eu estou dizendo que é palpável, dentro do campo da ciência, eu vou dizer que essa caneta existe porque todos vocês estão vendo a caneta. Ou seja, já existe uma comprovação
da existência dessa caneta. Então, eu não preciso, né, não preciso ficar partindo por elucubrações, imaginações ou qualquer coisa assim a respeito da caneta. A caneta está aí, então é muito tranquilo para todos nós, né? Ninguém vai ficar, vai entrar dentro de um estado assim de loucura, ou muitos vão dizer assim que a pessoa está com algum problema mental se ela não está conseguindo ver, né, a caneta. Vai falar, a caneta está aqui, né? E, mas eu não. Bom, você pode ter o cego, né? Que não vai ver, né? Por causa da visão, aquela coisa toda. Mas ele pode tocar, né? Então ele tem um outro tipo de sensibilidade para poder entender que se tem uma caneta e ele está tocando e ele está reconhecendo, o seu cérebro está reconhecendo que isso é uma caneta. Então, esse exemplo muito simplificado aqui, só para a gente poder entender que a ciência ela acredita dessa maneira. Isso eu diria assim, uma ciência de um modo mais, né, mais geral, tá? Do que é palpável, do que eu vejo, né? Do que é comprovado, que a gente fala assim que é comprovado cientificamente. A ciência parte por pesquisas, né? Pesquisas muitas vezes muito avançadas, demoradas, para poder, né, dizer para todo mundo, para poder publicar, ou às vezes publicar um artigo científico, né? Se a gente pegar dentro do campo da medicina, você tem revistas científicas, né, dentro do campo da ciência, que vai falar sobre determinada doença, né, alguma descoberta que foi feita sobre uma determinada doença, sobre determinado remédio, de repente tá aí né, no dia a dia um remédio novo que saiu agora, né? Eu vou meio que dar um exemplo aqui muito de forma, de repente, porque o que nós temos são as vacinas, né, com relação a esse problema da Covid, né? Ou o caso da AIDS, vamos pegar também algum caso da AIDS, né? Aí, de repente, algum cientista com estudos de mais de 10 anos chegou à conclusão que existe agora um remédio que basta você tomar esse remédio que você vai ter a cura da AIDS. Então a AIDS vai deixar de existir, né? Você vai superar, você vai, né, essa doença, tá? Então, mas de uma forma meio grosseiro, meio superficial, explicando de como que a ciência trabalha. Em relação a Deus, né? Como que é essa coisa da ciência? No campo científico, se nós pegarmos assim do ponto de vista dos astrônomos, dos físicos, né, desses cientistas, eu já estou trazendo por esse lado porque são cientistas que lidam, por exemplo, com o universo, né, com tudo que existe no universo, que buscam explicações, pesquisas e uma série de coisas sobre o funcionamento, por exemplo, do universo, essa questão dos planetas, das galáxias, essa coisa toda, né? Sobre as estrelas, né? As diferenciações, por exemplo, entre estrelas, planetas e assim por diante. A questão da galáxia, como eu falei para vocês, né? Como nós temos a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Que tem milhões de estrelas, de dá-se até para dizer assim de planetas, né? Porque nós temos os planetas que já são conhecidos, mas que você pode ter outros planetas além, muito além do que nós conhecemos. Bom, então assim, essa ciência, a ciência da astronomia, da física e assim por diante, ela é uma ciência que vai dizer assim que
que também aqui eu quero dizer para vocês que não são todos, tá? Não são todos os cientistas, tá? Que estão nesse caminho. Hoje em dia já se sabe que existem cientistas, não são muitos, são poucos, tá? É bom que se diga, que acreditam sim na existência de Deus. Mas uma boa parcela, e aqui eu vou aqui citar exemplo de alguns, tá? Cientistas muito conhecidos, tá? Para poder ilustrar aqui, inclusive, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês, que eles dizem assim, ou eles tratam sobre a impossibilidade da existência de Deus. Aí eles partem de um princípio de que muitas coisas, de tudo que a gente vê no universo, que acontece no universo, todo o movimento, toda essa cadeia, né, de movimento interestelar, essa coisa toda, né? Se a gente pegar de um ponto de vista de um planeta que gira em torno do Sol, por exemplo, enfim, todo esse acontecimento no universo tem uma explicação científica. E que em meio a essa explicação científica, então você não teria Deus. Deus não estaria presente. Por quê? Porque você não tem constatação nenhuma, tá? Segundo esses cientistas, para dizer que tem um ser superior que está movimentando, que está ou qualquer coisa assim no universo. Assim, por exemplo, como a Terra também, tá? Se a gente pegar tudo que acontece na Terra, as mudanças climáticas, né? Uma série de coisas aí, por exemplo, que acontece na Terra que tem muitos que vão até considerar que é um castigo divino, que Deus está castigando, que ah, nós estamos vivenciando um apocalipse e assim por diante. Então esses cientistas eles vão dizer que não tem nada disso. As explicações elas são outras. Nós podemos até ter apocalipses, né, de, sei lá, explosões de vulcões ou qualquer coisa assim, mas que são explicações científicas, ou seja, a ciência ela consegue, né, explicar do porquê que está, né, acontecendo tal fenômeno, essa coisa toda. Eu vou aqui lembrar aqui com vocês, inclusive, tem um astrônomo, né, e físico também muito famoso, mas muito famoso mesmo, que é o Stephen Hawking, né? Que talvez muitos possam não, pelo nome que eu estou falando, Stephen Hawking. Ele é um tetraplégico, né? Mas que se tornou assim um grande cientista que ele desenvolveu, né, uma doença, um problema de uma doença que acho que é degenerativa, né? E que ele ficou, né, totalmente perdeu toda a mobilização, ele foi aos poucos, né, até uma certa idade, perdendo todo o movimento, né, do seu corpo. Aí a tal ponto até da fala, né, dele não conseguir mais falar, que aí ele se comunicava por um aparelho, né? Um aparelho que toda a comunicação dele era por via de aparelho. Para vocês terem uma ideia, o Hawking ele chegou até a dar palestras, né? É uma coisa incrível, né? Só com um aparelho, né? É, mas que é considerado hoje em dia, vamos dizer assim, aquele grande cientista respeitável mundialmente, né? É digno assim de muito respeito mesmo esse cientista. Nós tivemos o Einstein, né? Então poderia até dizer que o Hawking então seria um, um Einstein contemporâneo, qualquer coisa assim. Mas né? Por que eu estou citando Stephen Hawking? O Stephen Hawking, ele sobre essa questão de Deus, né? Ele teve algumas palestras, algumas coisas, parece que alguns escritos, né? Que eu não li sobre isso, mas só informação que eu peguei. Que aonde, devido muitas perguntas e questionamentos que surgiram para ele
sobre essa coisa da existência de Deus, ele deu uma resposta de toda a sua vida, em todo momento, ele dava essa mesma resposta sobre a impossibilidade da existência de Deus. Que aí até perguntavam para ele assim sobre o tempo, mas como nós temos o tempo, como é que Deus não seria explicado por causa do tempo? Como é que é essa coisa da eternidade e assim por diante? E aí o Hawking desenvolveu umas teorias que hoje os cientistas debruçam muito em cima disso, que é o chamado buraco negro. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não sou conhecedor sobre o buraco negro, tá, gente? Não me cobrem, às vezes, algumas coisas, que eu apenas estou passando informações para vocês. E aí que ele dizia que, por exemplo, que no buraco negro você não tem o tempo, por exemplo. Eu não sei como é que é isso, né? Mas você não tem o tempo como nós temos, né? Esse tempo como nós, da maneira como nós conhecemos no mundo, tá? Então, só para vocês irem aqui entendendo dentro do campo da ciência. A ciência, né? Se você pegar o Hawking, aí você vai ter outros cientistas que negam, então, essa existência de Deus. Tá bom? E, claro, dentro desse ponto de vista da forma como eu estou explicando aqui para vocês. Mas você vai ter outros cientistas, eu vou lembrar aqui de um aqui, que com certeza muitos de vocês conhecem. Tem o Carl Sagan. Não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar uma série de vídeos do Carl Sagan. O Carl Sagan, ele também um astrônomo, hoje também muito considerado mundialmente, né, no campo da ciência. É muito interessante, por exemplo, quando você vai assistindo os vídeos do Carl Sagan, porque o Carl Sagan, tem alguns dizem que ele era uma pessoa crente de que Deus existia. Só que ele nunca deixou claro para dizer assim, eu acredito que Deus existe. Ele não deixou muito claro isso. Mas quando você assiste, você pega qualquer assunto, pegar os vídeos aí do Carl Sagan, é porque ele tem uma série de vídeos chamado Cosmos, né? Cosmos, que é muito interessante porque ele vai trabalhando, né, essa coisa do universo e sempre no final ele deixa uma pergunta sobre algo mais, ou seja, talvez um limite de uma explicação que nós não conseguimos chegar, né, atingir totalmente ou 100% uma explicação sobre qualquer coisa, qualquer movimento, por exemplo, do universo. Então era a hora que ele perguntava, será que existe algo, um ser superior capaz talvez de dar uma explicação muito mais do que essa, por exemplo, da ciência? Então, muita gente gosta, por exemplo, do Carl Sagan por causa dos questionamentos que ele sempre deixa no final, né? Mas que ele não deixou muito claro para dizer assim, olha, Deus existe, tá? Ele não deixou isso muito claro, talvez por causa da forma como ele trabalhava, né? Ele não quis fazer isso. Então, para o assunto nosso não alongar muito, eu vou deixar aqui então para vocês, tá? Por hoje, né? Para vocês poderem entenderem mais ou menos como que a ciência lida com essa questão de Deus, tá? Eu ainda vou, como eu falei para vocês sobre o Tomás de Aquino, então já estou aqui pensando, vamos ainda dar continuidade sobre essa questão da ciência, porque a gente precisa também tratar de um assunto sobre os limites da ciência. Os limites da ciência. Eu acho que aqui é que está o ponto. A ciência tem seus limites, né? Isso é evidente. Qualquer pesquisador sabe disso. A ciência ela tem os seus limites, tá?
E é nesse campo dos limites da ciência é que nós podemos trazer aqui a filosofia. E como a filosofia vê Deus, né? Ou entende esse Deus, esse ser, tá? Ou a existência de Deus e assim por diante. Por hoje é só. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado pelo menos desse vídeo. E sempre pedindo aí o like, tá? Inscrições. Obrigado e até a próxima.